Jesus contou a seguinte história: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, ministra aos nossos corações, nos ilumine para que entendamos a Tua palavra, essa parábola que Jesus contou. Em nome de Jesus Cristo, abençoe os corações. Amém. O resgate, parábola da ovelha perdida, Lucas, no capítulo 15, versículos de 4 a 7. Quero deixar um versículo para você guardar na sua mente e no seu coração. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Convido você para que venha fazer parte do reino. Que parábola é essa? Essa parábola é bem conhecida, foi registrada em Lucas e também em Mateus, no capítulo 18, os versículos 12 a 14. Jesus estava rodeado por publicanos e pecadores, ansiosos por ouvi-lo, e isso causava escândalo aos fariseus e escribas, os doutores da lei, os religiosos, que murmuravam inconformados. E esta parábola revela o materialismo dos fariseus. Os fariseus eram amantes do dinheiro, eram avarentos, nos diz Lucas 16:14. E Jesus sabia por que os fariseus e os escribas murmuravam. E Jesus dirige sua atenção aos seus críticos por suas próprias atitudes e ações. E Jesus pergunta: quem dentre vós? E conta a história. A história é simples. Uma ovelha se perde e o seu dono vai à sua procura. E quando ele finalmente a encontra, coloca nos seus ombros para voltar mais rápido ao local onde deixou as outras. E logo o pastor, ovelha, rebanho estão todos juntos novamente. A história poderia acabar aí, mas não. A história cresce em emoção e com a alegria do pastor. Jesus diz em Mateus 18:13, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. A felicidade é compartilhada, o pastor vai para casa, chama seus amigos, vizinhos e os convida a se alegrarem com ele, porque já achei a minha ovelha perdida, diz no versículo 6. A preocupação que o pastor sentira enquanto procurar a ovelha extraviada, agora desapareceu e dá lugar a uma alegria. E ele comemora com seus amigos e vizinhos. Mas será que esse pastor não exagerou um pouco? Por causa de uma ovelha, tanta festa, tanta alegria? Vamos entender o comportamento de um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas animalzinho, os bichinhos. Primeiro a gente vai considerar o comportamento do pastor. Era alguém, aí no caso aqui, ele tinha 100 ovelhas. Ele
talvez não fosse um homem de muitos recursos, porque ele mesmo tomava conta do rebanho, conhecia todas as suas ovelhas e sabia que estava faltando uma, porque ele contava todos os dias as suas ovelhas. E o pastor é alguém que se dedica a domesticar, a alimentar, a guardar os animais, ovelhas, cabras e outros, mas sobretudo a função do pastor é cuidar dos seus animais, garantindo a saúde, a segurança, o bem-estar de cada um deles. Muito mais do que os cuidados básicos do pastor, o pastor é completamente conectado ao seu rebanho. Ele é paciente, ele é calmo, disciplina, alimenta, dá de beber, dá vida pela ovelha, se for preciso, e o pastor conhece as suas ovelhas. Dorme com elas ali, dorme no meio do rebanho, dos seus animais, vela por elas, cuida, apacenta, dá-lhes descanso, cura as feridas, fortalece a doente, corrige as altivas e fortes. Esse é o comportamento do pastor. A ovelha animal, nós também vamos ver o comportamento delas. Você entende alguma coisa de ovelha? A ovelha é um animal indefeso. Ela é indefesa. Ela não sabe dar nem coice. É presa fácil para lobos e outros animais. Ela produz a lã o ano todo, que é a natural dela. Também ela não pode se alimentar de qualquer coisa, de qualquer capim. Tem que ser um capim novo, um capim fresco. Elas são dóceis e são também ingênuas. São criadas em rebanho, quer dizer, juntas. Não sabem distinguir e discernir o alimento bom do alimento mau, a erva boa da erva má. Elas não são inteligentes e são obstinadas, são marrentas. Elas não são capazes de cuidar de si mesmas, são tolas, são indefesas, que eu já falei, são sujas também. Ela se suja e não consegue se limpar, não é igual um gatinho. Ela precisa do pastor, é dependente do pastor. Ela conhece, ela ouve e ela conhece a voz do seu pastor. E elas são muito dependentes. E na Bíblia, quando se fala em pastor, está se referindo a Jesus Cristo. Olha a comparação. Jesus Cristo, ele mesmo diz que ele é o bom pastor, em João, no capítulo 10. A ovelha perdida são comparadas aos pecadores, aos publicanos. Ali, os publicanos e pecadores que cercavam Jesus, que os ouvia, eles eram tidos como desprezíveis, traidores da pátria, afastados da sociedade pelo tipo de vida que levavam. Porque os publicanos, eles trabalhavam para os romanos, eles cobravam impostos para os romanos e cobravam impostos dos seus compatriotas, dos judeus, e eles também eram judeus. E também, muitas vezes, muitos cobravam a mais e roubavam, e assim iam se enriquecendo ilicitamente. Então, eles eram muito odiados, e não era permitido eles ficarem juntos com o fariseu, com o escriba, nem comer com eles. E os fariseus eram hipócritas e achavam um absurdo que Jesus desse confiança para esse tipo de pessoa. Porém, Jesus ensinou que Deus
se alegra muito com os desprezíveis que se arrependem, do que com aqueles que se acham muito bonzinhos e pensam que não precisam de perdão. É o que Jesus diz aqui em Lucas 15:7. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por isso a alegria do pastor. E Jesus conclui a parábola comparando os publicanos e as pessoas sem moral a uma ovelha que se extraviou. Perdida, ela não atendeu mais a voz do pastor, não ouvia mais a voz do pastor. E o pastor vai em busca da perdida e a resgata, traz de volta. E os fariseus buscavam os pertences, os bens materiais que eles haviam perdidos e se alegravam quando o encontravam. Então os fariseus eram avarentos, eles se preocupavam mais com os materiais do que com as pessoas. E Jesus Cristo então mostra que tem prazer em receber de volta os pecadores, as pessoas que se arrependem, são arrependidos e se alegra com a salvação deles. Esta parábola mostra a compaixão equivocada dos fariseus e contrasta o amor de Jesus pelo que estava perdido. A alegria de quem encontrou um objeto perdido é comparado com a alegria no céu em relação ao pecador, né? A salvação de um pecador. Deus se interessa por todos e cada um de nós somos únicos diante do Senhor. É diferente do tratamento que o governo, uma repartição, a escola nos dá, porque nós somos conhecidos por um número, seja carteira de identidade, seja CPF, né, ou outro número. Mas Jesus conhece-nos, cada um de nós particularmente, assim como o pastor conhecia cada ovelhinha. Você já foi encontrado por Jesus? Jesus, ele cumpre aquilo que Deus disse lá em Ezequiel, no capítulo 34, o versículo 15 a 16. Deus disse assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. É um privilégio ser tão especial diante de Deus. Deus nos conhece desde antes do nosso nascimento, como nos diz o Salmo 139. Deus amou você de tal maneira, veja o que diz João 3,16, de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que você não morra, mas tenha a vida eterna. Deus mandou Jesus para buscar o pecador e restabelecer a comunicação rompida com Deus pelo pecado. E Jesus lançou uma ponte sobre o abismo e trouxe o pecador de volta para Deus. Para você ter a vida eterna, é necessário estar no aprisco do bom pastor, sendo salvo, cuidado por ele, fazer parte do reino dele. Se você já é uma ovelha de Cristo, não procure se desgarrar, pois ao ir procurar sozinho, andando aí em lugares dessa imensidão aí da vida, você pode se perder.
E estar no aprisco, sob os cuidados do pastor, é o melhor lugar. Só o pastor pode cuidar de você da maneira correta e única, o pastor, o bom pastor Jesus Cristo. E também, de certa forma, você que já é uma ovelha de Jesus, pode fazer o papel de um pastor, apesar de ser ovelha. Como? Pense nas pessoas que estão sem Jesus Cristo, perdidas em seus pecados, longe de Deus, que andam sumidas, fracas, enfrentando lutas, problemas. Você pode ajudar a buscar essas pessoas, levando a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, do Reino de Jesus Cristo. Venha fazer parte do Reino de Deus e traga outras pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.